Olá, meus amigos e minhas amigas. Esse vídeo ele é um pouco longo, mas eu acho que o tema exige que eu aprofunde um pouco mais. A minha impressão é que nem a classe política e nem a sociedade amazonense tem clareza da gravidade de tudo que está acontecendo em torno da Zona Franca de Manaus. Tanto no que diz respeito às medidas que prejudicam o modelo Zona Franca de Manaus, como no que diz respeito aos efeitos dessas medidas sobre a nossa vida, a vida do povo amazonense. Vamos passar primeiro pelas medidas. O governo federal decidiu reduzir em 25% o IPI dos produtos industrializados no Brasil. Com a reação do povo do Amazonas diante da retirada da competitividade do polo sob essas regras, anunciou o compromisso de publicar um novo decreto excluindo os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Até agora não publicou. Mas é importante deixar claro que para reduzir em 25% o IPI, você não precisa cumprir noventena. Mas para voltar o IPI para o valor anterior, portanto, para aumentar o IPI para quem produz fora da Zona Franca de Manaus, aumentar não, na verdade, voltar o IPI para o que era anteriormente, antes do decreto, é obrigatório o cumprimento de noventena. Portanto, se o decreto for publicado no primeiro dia de abril, ele só valerá a partir do primeiro dia de julho. E a Zona Franca terá mais 3 meses de perda de competitividade. Mas, em relação a alguns produtos, notadamente bens de informática, que é um dos itens mais importantes da Zona Franca, o governo não reduziu só o IPI em 25%. Ele também reduziu o imposto de importação. Então, um computador produzido na Zona Franca de Manaus, por exemplo, ele vai concorrer com um computador importado, o computador importado pagando 25% a menos de IPI e pagando 20% a menos de II, porque o governo há um tempo atrás reduziu 10% o II e agora reduziu mais 10%, o que tira a competitividade de um polo fundamental, que é o polo de informática. Agregada a essas duas medidas do governo federal, e numa clara atitude de que há uma avalanche contra a Zona Franca de Manaus, um conselho administrativo de São Paulo decidiu não reconhecer os créditos de ICMS gerados pela Zona Franca de Manaus quando o Supremo Tribunal Federal, em decisão transitada em julgado, já reconheceu que esses créditos são válidos. Mas uma medida administrativa se achou no direito de contrariar uma decisão judicial e assim, mais uma vez, tirar um elemento fundamental de competitividade da Zona Franca de Manaus, que são os créditos presumidos a partir de quem produz aqui. Os efeitos disso são imediatos, porque qualquer investimento em indústria é investimento de longo prazo. Portanto, precisa de segurança jurídica e de estabilidade das regras, em especial, estabilidade das regras tributárias. Qual o efeito concreto sobre isso? Alguém que planejava vir para a Zona Franca não virá, aguardará a estabilidade das regras, porque ele não sabe que regra valerá no médio e longo prazo. Alguém que aqui está e tem fábrica dentro de Manaus e fora de Manaus, vai fazer investimento nas fábricas de fora, porque lá ele tem um mínimo de estabilidade nas regras. Alguém que está aqui começa a fazer conta de qual é o custo de sair, porque se essas 3 medidas se consolidarem, é absolutamente insustentável permanecer na Zona Franca de Manaus. Dito isso, eu parto para os efeitos na vida do povo do Amazonas. Porque tem muita gente que acha que o efeito dessas medidas e o efeito
de uma quebradeira das indústrias da Zona Franca de Manaus, de uma retirada das indústrias da Zona Franca de Manaus, seria apenas sobre aqueles que trabalham no polo industrial de Manaus. 100 mil empregos diretos, 400 mil empregos diretos. O cidadão olha e diz, eu não sou operário da fábrica, eu não trabalho na cozinha, eu não dirijo ônibus, eu não trabalho na empresa terceirizada de serviços gerais, eu não tenho nada a ver com isso. É um grave equívoco. Uma quebradeira e uma retirada das indústrias da Zona Franca de Manaus terá como efeito imediato também uma queda drástica da receita de ICMS, dinheiro que paga escola pública, que compra medicamento, que paga os hospitais do nosso estado, dinheiro que sustenta o nosso estado. E, por outro lado, uma queda drástica na riqueza circulante do nosso estado, com grave prejuízo para todas as atividades econômicas diante da redução da riqueza circulante do nosso estado. Nós precisamos reagir enquanto classe política, mas enquanto sociedade, para defender os empregos dos amazonenses, mas também para defender a floresta em pé, porque eu não tenho dúvida de que uma medida de desmonte da Zona Franca terá como efeito uma corrida para a agricultura, para a pecuária, para a exploração mineral, com drásticos efeitos do ponto de vista ambiental e na imagem do Brasil posterior. É hora de reagir.